Seja muito bem-vindo, me chamo Jackson Gomes e fundador da Trilha da Aprendizagem e hoje vamos estar aqui falando sobre descomplicando o falar em público. Então é um prazer muito grande de receber você aqui nesse espaço. Nós estamos retornando agora com algumas lives, com alguns bate-papos que fazem toda a diferença na nossa carreira profissional e também o nosso desenvolvimento pessoal, né? Aqui temos alguns conteúdos muito bacanas. Se você ainda não viu, você pode curtir, você pode assistir alguns reels que aqui a gente produz e também algumas postagens, né, algumas dicas. E se você deseja conhecer mais sobre o trilho da aprendizagem, no link da minha biografia tem os cursos, dois cursos, que é o Protagonista, é um curso que tem um apanhado de conteúdo para o aumento da produtividade, gestão do tempo, marketing pessoal e também o como estudar de forma eficiente. Você que está estudando para o concurso ou até mesmo na sua graduação, pós-graduação, então algumas técnicas de como estudar de maneira mais efetiva. Mas passando aí das boas-vindas e das apresentações, descomplicando falar em público. Você já se sentiu nervoso ao falar em público? Você já se sentiu assim tenso, mão suando, perna tremendo, aquele nervosismo, você nem saber muito bem onde você está, com aquele medo, aquele certo pavor de estar diante das pessoas? Já? Isso é totalmente natural. É algo que é natural, um certo pavor, um certo nervosismo, mas é importante a gente pensar como que a gente lida com isso. Como que a gente lida com esse nervosismo? Como que a gente lida com esse medo de falar em público? Como que a gente lida de estar diante das pessoas e trazer algo, comunicar algo para essas pessoas? Então é justamente isso que nós estamos aqui descomplicando esse falar em público, né? Essa arte de falar em público, algo que hoje é extremamente necessário. Essa pessoa que domina essa competência, domina essa capacidade de falar em público, ou seja, essa capacidade da comunicação. Sem dúvida alguma, a comunicação hoje é uma das habilidades uma das mais valorizadas, segundo o relatório mundial do trabalho. Ou seja, a comunicação, a arte de falar em público, a arte de se comunicar é algo que é extremamente importante para esse profissional dessa nova economia, né? Dessa nova mudança, desse presente. A gente não pode nem falar o futuro, porque já no presente tantas transformações têm acontecido e o mercado, né, de certa forma, ele mudou muito, drasticamente. Ele já estava em uma mudança, já estava em uma crescente, e com a pandemia, isso impulsionou mesmo, né, essa transformação, com essa transformação digital, tudo isso se fez muito necessário a comunicação, se fez muito necessário a comunicação via vídeo, via tecnologias, e aqui nós estamos. Então, desenvolver essa habilidade é muito importante para se destacar profissionalmente, para o seu desenvolvimento pessoal, sabe? Às vezes você tem uma ideia, participa de um determinado projeto, mas tem dificuldade de comunicar isso, tem dificuldade de transmitir essa ideia, de, como um ditado, né, no popular que a gente fala, de vender o peixe. Às vezes você tem dificuldade de vender o seu próprio peixe. Então é muito importante a gente dominar essa arte. E o medo de falar em público é algo que está na lista dos medos que a humanidade tem, né? É o medo de altura, o medo da morte, o medo
de uma picada de um inseto venenoso, ou uma mordida, né, uma mordida de cobra. Então, o medo de falar em público é um dos que assola muitos profissionais. E muitos profissionais acabam perdendo excelentes oportunidades por se deixar ser dominado por esse medo. Se deixar ser dominado por esse medo que assola, que é o medo de falar em público, que é a glossofobia. Exatamente. E o que isso causa? Tem alguns sintomas assim que a gente precisa prestar atenção. O aumento de frequência cardíaca, nosso coração batendo muito forte, e aquele certo desespero, a sudorese, a mão começa a suar, transpirar, né? Você começa a transpirar suando, você começa a ficar nervoso ali, a pressão arterial que começa a aumentar, náuseas, aquela sensação de boca seca, você querendo beber água o tempo todo, não, tem que beber água, não dá um copo de água, não dá um copo de água, sabe? Aquele momento que você tenta evitar ali o grupo e fica com medo também de ser julgado. Às vezes você nem falou nada, você nem iniciou sua palestra, você nem comunicou nada ainda, mas você já fica com aquele medo de ser julgado. Não, calma aí. O que as pessoas vão falar a respeito de mim? O que as pessoas vão falar a respeito dessa palestra? Não, eu acho que eu não me preparei muito bem. Eu acho que ainda não tá bom. Eu acho, sabe, cheios de questões que nos travam. E quando chega diante das pessoas, a gente fica travado. Não sai nada, não sai nenhuma palavra. Não sai nenhuma palavra. Então é descomplicar justamente isso, porque esse travamento, esse medo pode estar te atrapalhando. Pode estar sendo um grande empecilho na sua carreira. Às vezes você está perdendo inúmeras oportunidades na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal mesmo. E às vezes esse medo de falar em público está te travando. Então convida você a participar justamente aqui da live, a participar do nosso projeto para o seu desenvolvimento, para que você alcance os seus objetivos a partir da sua boa comunicação. Então, algo interessante que, diante do medo, a gente tem duas reações, né? Ou de fugir, é o medo. Diante do medo, a gente tem essas duas reações. A reação de fugir, eu vou fugir, eu vou correr, não dá para ficar aqui, senão eu vou morrer diante, talvez, aí de um cachorro. Imagina só você na situação, você andando na rua e de repente vem aquele cachorro bravo, cara, sem coleira e latindo, rosnando contra você. Diante disso você tem duas situações, cara. Eu vou correr muito, ou eu vou enfrentar. Ou vou pegar um pedaço de pau, vou cepar um negócio nesse cachorro, eu vou fazer alguma coisa. Então, diante do medo, a gente tem essas duas reações, né? São até reações fisiológicas, né? Ou você luta, ou você foge. São reações que, diante de um pico de estresse, de uma tensão muito grande, a gente reage dessas duas formas. Ou a gente vai enfrentar aquela situação que está trazendo um certo pavor, um certo medo, ou a gente vai fugir daquela situação. E a gente pensando sobre essa relação do falar em público, se a gente fugir, a gente pode estar perdendo muita coisa, como eu falei inicialmente. Se a gente escolher a fuga do falar em público, se a gente escolher, não, hoje eu evito, não, deixa para próximo, deixa para outra pessoa, deixa mais para frente, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer com a gente um sentimento muito grande de frustração. Primeiro, porque a gente vai estar vendo tantas outras pessoas
que estarão ocupando os lugares que seriam nossos, e você vai pensar assim, poxa, fulano, né? Poxa, fulano apareceu agora. Poxa, eu sou mais preparado. Poxa, era para mim. Mas por medo do falar em público, do medo de se expor, do medo de você comunicar a sua ideia, você está dando realmente a vez para outras pessoas passarem adiante e falar assim, não, pode seguir, pode seguir, pode seguir, pode seguir. Ou você também tem a oportunidade de lutar contra esse medo. Porque imagina só, gente, a gente já enfrentou várias situações. Até você chegar aqui, você já enfrentou muitas coisas. Na sua carreira, na sua vida, você teve que lidar com inúmeros medos. Sei lá, o medo de andar de bicicleta, os primeiros passos. Se a gente perceber, a nossa vida é um constante aprendizado. Um constante aprendizado. Então é realmente escolhermos, decidirmos, não, eu vou lutar, eu vou enfrentar. Eu não escolho a fuga, muito pelo contrário, eu escolho a luta e vou lutar contra isso. E vou enfrentar e eu não vou dizer nem tentar, eu vou enfrentar e vou superar o medo de falar em público. Mas é importante a gente fazer análise sobre essa questão dessa origem do medo, né? Porque essa origem do medo pode estar ligado com inúmeras coisas. Numa figura de um iceberg, o medo de falar em público estaria lá no pico do iceberg. E aqui na base do iceberg, a gente poderia trazer algumas hipóteses. Primeiro, pode estar relacionado à sua autoconfiança. Como está a sua autoconfiança? Talvez você fale assim, não, eu não sou capaz para isso, não. Não, tem pessoas mais capacitadas. É uma falsa modéstia, né? Não, eu não sinto preparado para isso. Não, sempre falaram que eu não conseguiria, que eu não era capaz. Então é importante a gente identificar essas origens desse medo. Se passa pela baixa autoestima, se passa por essa baixa também autoconfiança. A gente precisa identificar isso. Ou será também se esse medo tem algo a ver com alguma frustração do passado. Talvez quando você foi apresentar algum trabalho na escola, na faculdade, e por conta do nervosismo, né, você acabou esquecendo alguma coisa, que é natural isso. Você esquecer algo e às vezes cometeu alguma gafe ali diante das pessoas, as pessoas começaram a rir e com isso você se sentiu ofendido ali, frustrado, totalmente frustrado e pum, saiu correndo, sabe? E isso é algo que você precisa enfrentar, é algo que você precisa de fato dar um novo sentido e resetar isso e seguir em frente, porque você não pode deixar isso te paralisar, sabe? Você não pode deixar essa frustração, essa experiência ruim lá atrás te paralisar hoje. Te paralisar hoje. Então é muito importante você identificar a raiz desse medo. Poxa, será que é a questão do perfeccionismo? Eu tenho medo de falhar em público. Eu tenho medo de as pessoas me olharem assim e falar assim, puxa lá, esqueceu isso. E esqueceu essa fala. E falou errado isso. Várias vezes, gente. Por conta do nervosismo, é natural a gente esquecer. Ou às vezes falar algo errado. Mas é pedir perdão. Olha, perdão pessoal, eu errei isso aqui. Vamos continuar nesse outro assunto. Vamos seguir. É totalmente natural isso. Mas às vezes você fica com uma cobrança tão alta sobre você, fica numa cobrança tão alta, tão alta, tão alta, e que o perfeccionismo acaba te travando. Exatamente. Você fica falando assim, não,
Não, eu gosto de fazer isso tudo nos mínimos detalhes, mas às vezes você não sai da inércia. Você fica inerte. Você não tem o pontapé inicial. Então é muito importante dar o pontapé inicial. Comece. E depois vai melhorando, vai tratando. Então esse autoconhecimento é muito importante, esse pilar do autoconhecimento. Ter esse autoconhecimento. Tentar pesquisar, assim, poxa, identificar seus pontos fortes, os pontos fracos. Fortalecer suas crenças. Falar assim, não, eu sou capaz, eu posso fazer isso. Não, é possível, eu vou lá, vou fazer, eu vou dar conta, sabe? Então a gente entra em alguns pilares para a gente descomplicar esse falar em público, que passa no autoconhecimento, que passa de identificar mesmo quais são os meus pontos fortes, o que eu tenho de bom, o que as pessoas reconhecem em mim e falam assim, poxa, isso aí é legal, cara. O que as pessoas dizem? O que eu penso a respeito de mim? Porque às vezes também você pode ter uma visão distorcida a respeito de você. É sempre bom fazer esse balanço do que as pessoas estão falando, né? Seja de elogio, seja de uma crítica, você fazer esse filtro e também aquilo que você pensa. Porque às vezes as pessoas estão falando, poxa, cara, você é excelente nisso, mas a sua autoestima está tão baixa que você não consegue enxergar isso. Ou às vezes também você pode estar com a autoestima tão alta, o ego tão elevado, que você está fazendo algo ruim, mas você está achando que está bom. Então é importante isso. É importante esse autoconhecimento, essa reflexão. Trazer isso, fazer essa reflexão é fundamental para o seu crescimento. Fortalecer as suas crenças também de identidade. Saber quem você é, sabe? Saber quem você é. Não deixar tão somente as pessoas te definirem. Falar assim, fulano, meu Deus, fulano tá perdido. Fulano não sabe fazer nada não. Mas você ter clareza de quem você é. Ter isso em mente. Isso vai te ajudar muito no falar em público. Porque vai te dar autoconfiança. Você vai olhar nos olhos das pessoas e vai transmitir não somente informações, mas vai transmitir sua paixão, vai transmitir emoções a partir da sua fala, a partir do seu corpo. E falando sobre corpo, é muito importante um outro pilar fundamental na linguagem, no falar em público, que é a linguagem corporal. O corpo fala totalmente. Porque imagina só, se eu estivesse aqui falando sobre o descomplicar o falar em público, e tivesse totalmente encostado aqui na parede, falando assim, gente, vocês precisam falar em público de forma mais efetiva, as pessoas precisam ouvir, sabe? Não estaria coerente a minha fala com aquilo que o meu corpo está comunicando. Apesar de eu estar sentado numa cadeira, fazendo aqui a transmissão, comunicando aqui com vocês, mas a minha postura, principalmente facial, minha postura aqui do tórax, precisa estar alinhado com aquilo que eu estou falando. Porque, como eu falei, a linguagem corporal, o seu corpo fala. E diante, quando você está transmitindo a sua ideia, seja cantando, seja falando, discursando, como que está a sua postura? Porque a sua postura vai influenciar, sim, no seu discurso. Vai influenciar, sim. Qual a sua postura? Porque a partir da sua postura, você também vai transmitir confiança, vai transmitir credibilidade, vai transmitir autoridade. Você vai transmitir ali para aquela pessoa, para aquele público, para aquela audiência, poxa, eu posso confiar nele. Poxa, eu posso confiar nela porque olha só a postura. Olha só a forma com que ele se comunica. Olha só a forma com que, muito mais do que ela ou ele está falando, mas, poxa, a postura dele já demonstra ali uma certa confiança. Poxa, eu vou parar para ouvir. Eu vou parar para ouvir aquilo que ele está dizendo, aquilo que ela está dizendo. Uma outra coisa que é muito importante também é você relaxar.
respirar fundo, principalmente antes de uma apresentação, antes de um discurso, antes da sua fala ali, você precisa respirar, relaxar e erguer o tórax. Se você estiver sentado, sempre sentado também, é importante você estar o quê? Com a sua coluna ereta, suas pernas sempre fazendo um ângulo de 90 graus. Em pé, claro que não vai dar, mas com seus pés afastados, planta os seus pés ali, tórax erguido, postura sempre. Isso vai te ajudar muito na sua comunicação e vai te dar muito mais autoridade. Uma coisa que é um outro pilar que é fundamental, e também não tem o falar em público sem isso, que é o seu conteúdo. Exatamente. O seu conteúdo é fundamental, a mensagem, aquilo que você está comunicando para as pessoas. Porque não basta também ter uma postura legal, não basta se conhecer, e o conteúdo. Porque principalmente aqui nas redes sociais, as pessoas estão em busca de conteúdo, estão em busca de informações, estão em busca de aprendizado. Então, é muito importante você se preparar, ter o conteúdo ali bem escrito, buscar várias fontes, diversas fontes, ter tudo isso anotado, um rascunho, ler constantemente, para que quando você estiver diante do seu público, quando você estiver diante ali das pessoas, você transmita o conteúdo de forma natural, sabe? O flow, o estado de flow, sabe? Aquele momento que você está tão conectado com aquilo, está tão conectado que flui naturalmente. Você vai falando, vai conversando, vai transmitindo, que vai fluindo de forma totalmente natural. Uma outra forma também, um outro pilar muito importante é o tom de voz. O tom de voz faz toda a diferença na hora que você está diante do seu público. Porque imagina só se eu estivesse falando bem baixinho, bem calmo, bem calminho. Você não estaria me escutando corretamente. Mas se eu falo em um tom agradável, se eu falo numa intensidade correta, na velocidade correta, você vai parar para ouvir. A pessoa vai parar para ouvir, não vai ficar uma apresentação ou uma fala monótona, sabe? Aquele negócio, ui, que negócio chato, doido para terminar logo, sabe? Mas algo bem espontâneo, bem dinâmico, bem atrativo para aquela pessoa que está te ouvindo. Então é justamente esses pilares, trazendo aqui alguns pilares, que é, recapitulando: autoconhecimento, linguagem corporal, o domínio do seu conteúdo, o tom da sua voz. Exatamente. E finalizando, o uso das pausas. Quão importante você pausar. É um tempo que a pessoa que te ouve, ela reflete o seu conteúdo, na sua ideia, ela fica assim, não, poxa, interessante isso que ele falou. Interessante, isso eu não sabia. Isso faz toda a diferença. A pessoa reflete e você também. É aquele momento que você olha o seu rascunho. É aquele momento também que você aproveita para repensar ali ou enfatizar determinada fala, determinado conteúdo. Ou seja, falou algo, a pausa, continua novamente. Porque tudo isso traz um certo dinamismo na sua fala. Tudo isso são ferramentas que vão te ajudar, que vão te auxiliar no lidar com o medo de falar em público e você controlar também o seu nervosismo diante das pessoas. Então é fundamental. E eu tenho uma proposta para te fazer. Você que sente muito medo, nervosismo, assim, ou até mesmo você tem dificuldade de expressar suas ideias, de comunicar isso tudo. E você tem, tipo assim, tem certeza que já perdeu oportunidades por não saber se comunicar.
Tenho a proposta do nosso desafio, Descomplicando o Falar em Público. Nosso desafio consiste em 15 dias de um acompanhamento no grupo de WhatsApp, em que darei tarefas diárias durante 15 dias, tarefas e acompanhamento para a gente impulsionar a sua comunicação e a sua oratória. Através de um conteúdo a partir de forma totalmente online, que você pode fazer no seu tempo, na sua rotina, encaixar perfeitamente na sua rotina. O nosso conteúdo vai ser em qual formato? Formato de áudio, formato de vídeo, formato de e-books, né? Pequenos e-books para você ler e impulsionar a sua comunicação. E fora que esse acompanhamento durante 15 dias, né, através do grupo do WhatsApp, mensagens diárias, você pode estar trocando ali mensagens com o pessoal que vai estar participando também do grupo. E isso vai, de certa forma, te auxiliar muito, 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 muito no seu crescimento e no seu desenvolvimento da sua comunicação. Aí você pode estar falando assim, poxa, Jacques, mas quanto que será isso? Qual o preço? Você tem que pensar assim, poxa, o valor que isso vai ser agregado. Imagina só, 15 dias de acompanhamento via WhatsApp, conteúdos através de e-books, áudios, videoaulas e um acompanhamento comigo diretamente ali, mandando mensagem, comunicando por apenas esse valor promocional do nosso primeiro grupo, por apenas R$ 69,90. Exatamente, por apenas R$ 69,90 você vai ter participar desse grupo de desafio para descomplicar o seu falar em público, por apenas R$ 69,90. Como que você pode pagar isso? Através do Pix, através de cartão, não sei, a melhor forma, e a gente vai estar aí à disposição para você estar fazendo parte disso, beleza? Então, nosso grupo de desafio Descomplicando o Falar em Público, esse acompanhamento durante 15 dias, conteúdos diários e tarefas diárias que vai ajudar você a impulsionar a sua comunicação e sua oratória por apenas R$ 69,90. Então, vamos juntos descomplicar o falar em público. Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.